Olá, eu sou Leandro Cabido, jornalista e comentarista esportivo, e já convido vocês para deixarem o seu like, a se inscreverem no canal e, é claro, ativarem o sininho de notificações. E a vitória do Cruzeiro no Clássico surpreendeu muita gente, mas é claro, a gente vai analisar aqui as duas frentes, né? Tanto a parte do Cruzeiro quanto também a parte do Atlético. Eu vou começar já falando dos motivos que fizeram a Raposa vencer o seu rival, o Atlético, o milionário time do Atlético, e isso, é óbvio, tem uma questão de trabalho posicional de time, um trabalho de tática da equipe, um trabalho em que tem nome e sobrenome, e que aí eu também tenho que dar o braço a torcer ao trabalho que vem desenvolvendo o técnico Felipe Conceição. Ele colocou a equipe no Clássico no 4-1-2-3, deixando o Adriano como um volante de pegada, colocando também o Matheus Barbosa e o Marcinho praticamente na mesma linha, mas é claro, o Marcinho um pouco mais solto, com mais liberdade de ação, e o Matheus Barbosa sendo um jogador um pouquinho mais de saída, e com isso o Cruzeiro conseguia desenvolver um pouco mais a sua linha ofensiva, mas obviamente deixou a bola com o Atlético ficou com mais de 68% de posse de bola ao longo da partida, mas mesmo assim o Cruzeiro teve mais oportunidades, o Cruzeiro criou mais, teve um chute a mais do que o Atlético. E isso aconteceu muito devido ao sistema defensivo do Cruzeiro. O Cruzeiro, de fato, encaixotou o Atlético não conseguiu exercer as suas ações ofensivas do jeito que o atleticano e o próprio Cuca esperava. O Cruzeiro fez, em alguns momentos, uma linha defensiva num 5-4-1, e essa linha, principalmente de 4 no meio-campo, congestionando o meio-campo, atrapalhou muito as investidas do Nacho, né? O Nacho, de fato, quando ele teve a oportunidade, ele conseguiu sim colocar o Vargas de frente para o gol do Fábio, mas apenas isso. A movimentação dele foi interessante, mas de resto, o Cruzeiro conseguiu anular bem este ex-jogador do River Plate, que aliás, ele é um baita jogador, sim, não há dúvida nenhuma disso. Bom, mas o Cruzeiro ele vem desenvolvendo esse trabalho de evolução tática já há algum tempo. Nós já havíamos visto isso, por exemplo, contra a equipe do Boa, contra o Tombense. A gente, apesar do empate em 0-0, a gente já estava vendo uma evolução, principalmente de saída de bola dos zagueiros do Cruzeiro. Contra o Atlético teve uma situação que é importante salientar, que o Cruzeiro, com seu sistema defensivo, o Everton, ele sempre passando na vertical, nunca na horizontal. O que eu quero dizer com isso? O Everton nunca passava para o Ramon, teve um passe o jogo inteiro para o Ramon. Então, os zagueiros não trocam passes. Enquanto do lado do Atlético, tiveram vários passes ou recuados para o Everson, ou de troca de zagueiros. Então, o Cruzeiro, neste aspecto, teve um controle melhor do jogo. E eu posso falar aqui claramente, até pelo conhecimento que eu tenho, que taticamente o Cruzeiro engoliu o Atlético. Não dá para se discutir isso, não existe opinião para isso, foi um fato. O Cruzeiro foi superior ao Atlético taticamente, e na oportunidade que teve, numa saída inclusive errada do Nacho, o Cruzeiro conseguiu fazer o gol numa bela enfiada de bola do Rafael Sobis para o Ayrton. O Cruzeiro foi superior, e o que está deixando o torcedor do Cruzeiro agora um pouco mais confiante é que vê um trabalho já sendo desenvolvido visando o Campeonato Brasileiro da Série B, tendo em vista que já na quarta-feira tem um confronto contra o América de Natal pela Copa do Brasil. Agora eu sou um pouco chato, vocês sabem disso. Existe um ponto que eu também gostaria de conversar com o torcedor cruzeirense sobre a questão da posse de bola. Quando o Cruzeiro tem o controle do jogo, ele tem mais dificuldade. Quando o Cruzeiro, controle de jogo eu falo posse de bola, tá, gente? Então, quando o Cruzeiro tá com a posse de bola, o Cruzeiro tem mais dificuldade de criação, né? O Cruzeiro jogou por uma bola contra o Atlético, isso aí não é dúvida para ninguém. O Cruzeiro deu a bola para o Atlético não soube fazer o que fazer com ela no caso. Mas o Cruzeiro, quando ele tem a posse de bola, ele também está com essa dificuldade do último passe, do arremate a gol. Então, quando o Cruzeiro enfrentar equipes que poderiam ser inferiores tecnicamente, e ele tem mais posse de bola, como aconteceu ao longo do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro está tendo essa dificuldade. Então, a minha dúvida é, será que o Cruzeiro vai conseguir encaixar o seu jogo também contra equipes inferiores? Resta saber, e vamos ver como o Felipe Conceição vai conseguir
acertar isso. Na minha opinião, isso vai sim se acertar, mas vai ser um pouco mais sofrido do que a torcida gostaria que fosse. Mas, na minha opinião, vai sim acertar. Bom, agora a visão pelo lado do Atlético. O Atlético esperava sim, a torcida do Atlético esperava sim uma vitória, houve pressão por parte da torcida organizada, nas redes sociais a torcida do Atlético queria, porque queria sim que devolvessem goleadas históricas, mas existe uma coisa que no clássico, por mais que aconteçam esses desníveis, né, que estamos vivendo neste momento em relação principalmente a investimento, disparidades técnicas de um lado em relação ao outro, no clássico o equilíbrio tende a prevalecer. A vontade de um lado tende a prevalecer sobre o outro. O Cruzeiro entrou num clássico com vontade de clássico. O Atlético, na minha opinião, entrou com uma soberba excessiva. O Atlético entrou no clássico achando que o Cruzeiro iria sentir o peso técnico a qualquer momento. O Atlético entrou no clássico achando que ia vencer o jogo em qualquer momento. E, gente, quem vivia esse clássico há tanto tempo como eu vivo, e vocês obviamente vivem também, sabe que não é assim. Quando a gente vive o clássico com tamanho equilíbrio, como já vivemos há alguns anos, quando as equipes eram bem parelhas, já aconteceram goleadas para os dois lados, inclusive. O próprio 6-1 do Cruzeiro foram com equipes bem equilibradas. Cara, não dá para você relaxar em relação a isso. Os caras do Atlético não entraram para morder o Cruzeiro. E isso culminou na vitória celeste. Não que taticamente o Atlético seja superior ao Cruzeiro, eu já falei que não foi, e não é. Hoje o Cruzeiro é superior taticamente ao Atlético. E isso acontece sim por causa do técnico. O Cuca, na minha avaliação, ele desmanchou o que o Atlético tinha de melhor com o Sampaoli, que era o jogo posicional. E tecnicamente, o Atlético tem alguns problemas sim. O sistema defensivo do Atlético é frágil, a gente já sabe disso. O Igor Rabelo ser titular do Atlético, para mim, é uma grande aberração. O Atlético não tem um centroavante. E eu não estou falando nem centroavante para ser o titular, não. Mas não tem um homem de área, não dá para mudar o jogo. O Cuca pensou em mudar o jogo algumas vezes ontem, mas não tinha ninguém para colocar dentro da área. O Atlético ficou cruzando, lançando, foram 48 lançamentos, mas lançando para quem, sabe? Esse momento do Atlético é para se pensar o que ele quer dele na temporada. Fazer 20 gols no Campeonato Mineiro, com todo respeito, é mole, né? Mas na hora que teve um desafio para valer, perdeu. Então o Atlético ele tem que repensar. O Cuca disse que tem que ser cobrado na hora da estreia da Libertadores, só que a estreia da Libertadores é daqui 9 dias, então a situação não está fácil para o Atlético. Vendo principalmente o que aconteceu na Supercopa do Brasil em Brasília, entre Flamengo e Palmeiras, a distância do Atlético para o Palmeiras e para o Flamengo, que são os dois melhores times do Brasil, é grande, é gigante. Então, sim, tem que tomar cuidado, o Atlético não está com essa bola toda, é um time que precisa se ajeitar muito para a gente considerá-lo favorito a alguma coisa. Não é porque está derramando dinheiro por lá que as coisas também vão acontecer como mágica. Tem que ter trabalho. Não que esteja faltando, mas o trabalho ele também pode ser certo ou errado. O que eu não consigo entender é como acontece um investimento tão grande e o Atlético ainda ter investimentos errados, ter erros principalmente na montagem desse elenco. O Atlético hoje tem elenco montado errado. E aí? Foi como eu falei na Rádio 98, né? Aliás, quem não sabe, eu tô fazendo os comentários principalmente dos jogos do Cruzeiro nas transmissões lá. O Hulk tá irreconhecível. Não pelo tamanho dele, né? A gente já sabe que ele é grandão. Mas o futebol dele tá pequenininho. Será que valeu a pena? Eu já começo a me questionar. Ah, tá cedo, etc. Sim, tá cedo. Mas olha, não sei não, viu? O Nacho sim, o Nacho é uma baita contratação, né? Mas falta um zagueiro e falta um atacante. E aí que eu quero ver. Aonde vão parar esses investimentos do Atlético? Precisa. O Atlético precisa de mais investimentos se ele quiser jogar aqui, ó, no topo. Mas tudo tem um limite. Então é isso. Fala Cabido com vídeos novos todos os dias. Até a próxima.